Muito bem, pessoal. Então, como é que vai todo mundo? Eu me chamo Roberto Maranhão, mais conhecido como Bob. Sou supervisor do programa Médico de Família Ceará. Estarei com vocês durante essa apresentação para trazer alguns elementos dentro de um contexto mais prático no que diz respeito ao tema da inserção comunitária. Ok? Então, durante esse vídeo, a ideia é fazer algumas relações com o instrumento que vocês receberam e trazer um pouco para o contexto real, né, como é que vocês vão situar em termos da inserção comunitária e, mais especificamente, vamos lidar com a questão da territorialização. Tudo bem? Pois bem, então, já devidamente apresentado, vamos em frente. Então, primeiro, eu gosto sempre de começar as minhas apresentações falando um pouco sobre essa história do caminho, né? Então, para onde vamos, como chegaremos lá e o que isso nos trará de benefício e, no nosso caso especificamente, como somos médicos, que benefício isso trará aos nossos pacientes, né? Que, em última análise, é o nosso foco maior, as nossas capacitações, os nossos aprendizados. Então, eu coloco sempre isso porque é preciso contextualizar por que nós estamos fazendo essa atividade, para que é que ela nos vai ser útil, para que nós não a encaremos simplesmente como uma obrigação, né? A gente entende que estamos inseridos dentro de um programa que tem como objetivo ter uma certa, ter um certo cunho educacional, mas acima de tudo nós estamos trabalhando com uma questão de assistência. Então é preciso entender de que maneira essa primeira atividade e todas as outras atividades que nós faremos durante o programa, elas vão ser benéficas para nós. E para isso é preciso que nós, é preciso que a gente desenvolva a nossa reflexão. O que é que eu quero dizer com isso? Na hora que você se depara com esse momento inicial da inserção comunitária, e como eu vou falar aqui sobre a territorialização, é importante que você se pergunte exatamente de que maneira isso vai agregar para o seu dia a dia dentro das atividades que estão propostas pelo programa e principalmente dentro do dia a dia com a equipe, com os pacientes que você vai lidar, ok? E aí eu gosto sempre de trazer, né, dessa vez eu trouxe algumas frases, mas eu sempre gosto de trazer esse cenário, né, do filme, né, do livro Alice no País das Maravilhas, em que a Alice, ela chega em um determinado momento em que ela tem vários caminhos, né, à sua disposição, e ela pergunta para o gato, né, qual caminho daqueles ela deve seguir. E aí o gato responde, né, de maneira muito sábia, depende muito do lugar onde você quer ir. E aí ela diz que não sabe bem para onde é que ela vai. E nesse caso, então, ele responde que se você não sabe para onde você vai, então qualquer caminho serve. Então é isso. Quais são as nossas metas? Para que é que nós estamos fazendo essa atividade de territorialização? E o que isso vai trazer de positivo, ou o que pode trazer de positivo para cada um de vocês dentro do território onde vocês estão inseridos? Então, refletir sobre isso e então se debruçar sobre os textos, se debruçar sobre o instrumento que foi compartilhado com vocês, é um passo fundamental para que nós tenhamos aí uma dinâmica bem mais interessante do nosso trabalho dentro do contexto da supervisão e dentro do contexto do programa como um todo. Bom, então o que é territorialização e como é que ela pode nos ajudar? Então, primeiramente, nós temos que saber encarar o contexto da territorialização, seja ele onde for, né? Então, eu trouxe aí o cenário da minha área, em que eu atuo na Barra do Ceará, lá na Unidade de Saúde Linneu Jucá. E aí, o que é que você consegue ver dentro dessa paisagem? Bom, então, inicialmente nós vemos casas, né? A gente pode ter ali uma certa visão de algumas ruas, ou pelo menos a gente pode imaginar que em meio a essas casas nós temos, né, essas vias. Para além disso, nós temos também esses altos e baixos, então como você pode ver, nós estamos numa região mais alta, vendo a parte de cima para baixo, e lá ao fundo, vendo aquele mar bonito, né, lá atrás. Podemos imaginar que dentro desse cenário nós também podemos ter
alguns outros equipamentos, como praças, parques, escolas, creches, enfim, equipamentos da comunidade, que todos podem se beneficiar do espaço em si. Temos uma natureza, né, por assim dizer, um meio ambiente, um ambiente à nossa volta, que pode ser benéfico ou maléfico, e pessoas, né, inseridas dentro dessa paisagem, dentro das suas casas, dentro desses meios de uso comum da comunidade, e essas pessoas elas se organizam enquanto famílias e o que é preciso fazer. Então eu tenho todo esse contexto, né, de famílias, pessoas, um meio ambiente, estruturas geográficas, casas, ruas, ladeiras, equipamentos comunitários, e me debruçando sobre isso, o que eu preciso fazer para trabalhar com todos esses elementos. Bom, então basicamente nós precisamos escutar. Então a escuta que nós fazemos individualmente, quando nós fazemos o atendimento clínico das pessoas, é muito significativa, seja ela dentro do contexto do exame físico, ou seja ela dentro do contexto de uma anamnese bem feita. E assim é a territorialização, é uma escuta. Nós temos que compreender todas as nuances, tudo aquilo que esse cenário, essa paisagem, ela tem a nos dizer. Bom, e como é que o território influencia o nosso dia a dia, como é que ele pode influenciar as nossas práticas de saúde? Então, ele influencia de diversas maneiras. Desde a maneira clássica, que nós aprendemos na faculdade, e que muitas das vezes pode não fazer muito sentido, a depender de como é que você vivenciou as suas disciplinas que tinham correlação com a atenção primária, mas nós temos aí a questão dos determinantes sociais, ou seja, tudo está conectado. Então, se você tem um ambiente insalubre, se você tem um ambiente em que você não tem um aporte sanitário, por exemplo, a determinado grupo de pessoas, você vai ter pessoas mais susceptíveis a doenças, mais susceptíveis a mecanismos de proliferação de doenças, como no caso das arboviroses, ou mesmo da transmissibilidade de certas doenças, como no caso da tuberculose. E ainda assim, você vai ter outros diversos determinantes sociais influenciando diretamente sobre a qualidade de vida da população. Um dos que mais se destacam hoje em dia é, inevitavelmente, a questão da violência. Dentro desse contexto também nós temos que enxergar as limitações. Então o território ele impõe certos limites à população, aos profissionais de saúde e a como a população e os profissionais se correlacionam nesse ambiente de assistência à saúde. Então, dentro de limitações físicas e estruturais, nós podemos ver aí como nessa imagem ilustrativa, né, a dificuldade de acesso, né, a forma como o profissional ele tem que se colocar para poder acessar um determinado grupo populacional, ou as limitações em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, se você tem uma unidade de saúde que fica numa região de muito difícil acesso, porque tem uma avenida, ou porque tem um viaduto, ou simplesmente porque tem uma série de barreiras geográficas que fazem com que determinados pacientes não consigam, né? Imagine você, uma pessoa de cadeira de rodas, ter que atravessar uma ponte dessa, como está nessa figura, né? Então já fica bem mais complicado. E pessoas que estão acamadas, né? Temos limitações sociais também, aí dialoga muito com o contexto da violência, né, que nós vivemos nos territórios, principalmente aqui em Fortaleza, mas não delimitado aqui a Fortaleza, várias cidades do interior do Ceará também com essa demanda, e que também impõe diversas limitações em termos de mobilidade, tanto dos profissionais de saúde, como da própria população. E também limitações financeiras. Isso aqui eu estou colocando para exemplificar, né, colocando um desenho geral, para que nós possamos fazer a nossa mente aí fluir em termos de abstração. As limitações financeiras elas vão ocorrer, por exemplo, quando um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo de pacientes não tem acesso a recursos para aquisição de medicamentos. E aí ele depende exclusivamente dos medicamentos que são fornecidos pela rede de saúde. E muitas das vezes, alguns medicamentos ou algumas formas de tratamento, elas não estão disponíveis, né? Então, de que forma eu posso
me debruçar sobre esse problema e garantir que essas pessoas mantenham o seu acesso à saúde. E parcerias, e temos também a questão dos potenciais, né? Então temos limitações e temos também os potenciais. Então dentro de cada equipamento territorial, dentro de cada território, né, na medida em que você vai fazendo essa inserção comunitária e você vai se aproximando de tudo aquilo que é positivo dentro do território, você consegue definir uma rede de cuidado informal, vamos chamar informal assim, porque tudo que não está dentro do cuidado provido pela a rede de assistência tradicional, unidade básica de saúde e os outros níveis de atenção, a gente está colocando aí nesse pacote do informal, mas que podem e sempre vão ter uma influência muito grande sobre o contexto de saúde das pessoas. E aí, para citar, nós temos a questão da espiritualidade das pessoas, que está muito correlacionada ao modo como elas vivenciam, né, no seu dia a dia essa espiritualidade, seja através de uma igreja, seja através de um terreiro, seja através de rezadeiras, seja através de pessoas mesmo que as pessoas buscam para fazer determinados aconselhamentos, e isso vai influenciar positivo ou negativamente na saúde dessas pessoas, a depender de como a gente vai encarar isso, né? Então, se nós vemos que esse processo é um processo negativo e, digamos assim, proibimos as pessoas de acessarem esses serviços, isso vai terminar causando um distanciamento nosso com relação a essa rede informal, prejudicando aí, no caso, o cuidado integral que nós devemos fazer à nossa população. Então, muito mais interessante é a questão das parcerias, né? Então, entender quem são esses atores, né? Entender quem são essas rezadeiras, entender como é que se dá, por exemplo, a questão do uso de ervas medicinais dentro do território, se existe um determinado grupo ou uma pessoa que trabalha com esse tipo, né, que faz esse tipo de trabalho, para que nós possamos nos aproximar e ver de que maneira nós podemos nos integrar da melhor forma possível. Outras questões potenciais, né, falando um pouco mais de uma questão estrutural, são associações comunitárias, como a que eu tenho, ela não é minha, tá, mas eu tenho dentro do território da minha equipe, né, do qual eu faço parte, e que nós temos um uso muito intensivo, né, então praticamente metade ou mais dos atendimentos que são feitos pela minha equipe ocorrem dentro de uma associação chamada Associação Pequeno Cidadão. E isso se dá devido a limitações físicas e estruturais da própria unidade básica de saúde, que tem um quantitativo de salas insuficiente, um quantitativo de profissionais em excesso para a estrutura da unidade. A própria unidade em si, ela dá conta de um quantitativo de pessoas muito elevado, que chega mais ou menos em torno de 30 mil pessoas, com 7 equipes. Então é bem complicado você conseguir operacionalizar todos os processos dentro da unidade de saúde. E aí a importância dessas parcerias e de você fazer o uso de um espaço dentro do território, porque além de tudo, você ainda consegue de repente aumentar o acesso da população aos serviços de saúde na medida em que você está mais próximo dessa população, certo? E aí tudo isso recai aí sobre a questão do planejamento de ações. Então, de que modo o nosso trabalho pode melhorar com a territorialização, certo? Então, para que a gente entenda, né, esse impacto, nós temos que imaginar como é que nós vamos trabalhar tudo isso, né? E um ponto de partida é quem é que faz esse trabalho. Quem é que trabalha a territorialização dentro das unidades de saúde? Então, a principal resposta para isso não é você sozinho ou sozinha. Não é você. Você está inserido dentro de uma equipe. E, portanto, é essa equipe que vai fazer esse trabalho. Então é interessante, quando vocês estejam, né, no processo, né, vocês vão ter acesso a esse vídeo já durante o processo em desenvolvimento, mas essa reflexão ela pode ser feita a qualquer momento, né? A territorialização ela já vinha sendo feita dentro do contexto da sua unidade de saúde, dentro do contexto da sua equipe, ou isso meio que começou do zero na hora que você trouxe essa demanda através dessa atividade do programa Médico de Família Ceará. Então, se for uma demanda que começou a partir de você, então infelizmente nós temos uma lacuna
muito significativa que fala muito a favor da desimportância, né, que é dado ao processo de territorialização, porque ele não depende do médico, né, e muitas das vezes o médico é um ator ali secundário dentro desse processo. Outros atores, e aí nós temos aqui uma lista, né, desses atores, podem exercer e na prática exercem um trabalho muito mais significativo, muito mais importante de destaque dentro do processo de territorialização. E aí, em primeiro lugar, os agentes comunitários de saúde, que são quem vivenciam o território no seu dia a dia, estão todos os dias na casa das pessoas, entendem quais são os processos que acontecem dentro da comunidade, seja ele de violência, seja ele de um foco de uma doença ou de um problema de saúde que começa a emanar de uma maneira mais significativa. Então começa a aparecer casos de dengue, começa a aparecer casos relacionados à arbovirose, um maior número de crianças com diarreia. Então o agente comunitário de saúde ele é meio que um termômetro da territorialização. Então ele consegue sim fazer esse direcionamento para que o processo de territorialização ele fique mais adequado cada vez mais. E aí nós temos outros atores também que são importantes dentro da equipe, que é o enfermeiro e o dentista, porque na prática eles têm esse papel muito de coordenar esses programas, né, seja da saúde bucal ou seja dos programas de hipertensão e diabetes, as condições crônicas, pré-natal, puericultura. Então, entender essa questão do quantas crianças eu tenho, né, de 0 a 2 anos, quantas estão vacinadas, né, as pessoas que estão com a questão do atendimento odontológico em dia, a ida e o processo de educação em saúde nos espaços comunitários, como em creches, escolas, etc. Então, tudo isso, na teoria, né, é um papel que está muito mais voltado para esses profissionais. Técnicos de enfermagem e odontologia também têm a sua contribuição naquilo que diz respeito ao cuidado na questão de vacinas, ao cuidado na questão, por exemplo, das mulheres que estão sendo acompanhadas quanto à questão da anticoncepção, ou mesmo também da questão dos exames de rotina, como o Papa Nicolau, né, na odontologia, né, a ida com uma determinada frequência para orientação em relação à escovação dos dentes, etc. Os agentes de endemias, que estes aí a gente, né, daí dos agentes de endemia para cima, nós temos o núcleo, né, estratégia de saúde da família, a equipe da estratégia de saúde da família, e abaixo disso nós temos ainda outros atores que são também muito importantes para o processo de inserção comunitária e da territorialização. Os agentes de endemias, né, trabalhando principalmente com as questões das doenças transmissíveis, né, dengue, né, a questão do Aedes aegypti, doenças relacionadas a animais, como a questão do calazar, por exemplo, e outras, enfim, doenças que estão muito relacionadas à questão do meio ambiente onde essas pessoas estão inseridas. E também de fazer esse recorte sobre como as pessoas têm cuidado do meio ambiente onde elas estão inseridas. Então a questão do lixo, né, de como é que esse lixo está sendo recolhido, ou como é que ele está sendo armazenado, ou seja, simplesmente está sendo jogado a céu aberto. Então os agentes de endemias têm esse papel muito significativo, mas que muitas vezes termina sendo negligenciado devido à falta de proximidade que nós temos com esses profissionais. A coordenação da unidade de saúde, porque sem o apoio da coordenação praticamente você não consegue fazer nada. Então nisso aqui vai muito a questão da oportunização de reuniões de planejamento, de espaços em que nós possamos discutir todo o contexto da territorialização para que ele faça algum sentido. Outras equipes, e aí entender que uma unidade básica de saúde, ela comporta mais de uma equipe, não é à toa. Né? Existe um propósito para isso. Né? Via de regra, nós temos que uma unidade de saúde, para ter um bom funcionamento, ela tem que ter ali entre 3 e 4 equipes de saúde. Menos do que isso e mais do que isso, você já vai gerar determinados problemas, seja de superlotação da unidade ou problemas relacionados à escassez de profissionais. Então, na medida em que você tem 4 equipes de saúde e você tem um médico desfalcado, as outras 3 equipes elas conseguem se organizar minimamente para dar uma cobertura àquela equipe que ficou desfalcada até a chegada desse novo profissional. Obviamente que dentro de um limite de tolerância que nós somos capazes de dar essa cobertura. Se a equipe fica mais de um ano, por exemplo, descoberta, aí realmente perde totalmente o sentido
de uma outra equipe estar dando cobertura. Quando a gente fala em cobertura de uma equipe estar ajudando a outra, a gente fala muito no sentido, né, de um profissional que teve que tirar uma licença de saúde, ou de uma profissional mulher que entrou de licença maternidade, ou ainda férias, né, de profissionais, em que nesses momentos a gente não pode fazer com que a população daquela equipe fique desassistida. E aí você tendo outras equipes que entendam o processo de trabalho de todas as equipes, outras equipes que entendem o processo de trabalho de todas as equipes, você termina conseguindo fazer um suporte, né? Há quem chame isso de equipes irmãs, né, em que você tem uma equipe apoiando a outra. E aí você pode fazer uma parceria meio que em dupla, né? Então você tem 4 equipes, a equipe 1 apoia a equipe 2 e vice-versa, a equipe 3 apoia a equipe 4 e vice-versa. Mas quanto mais compartilhado for todo esse processo, melhor, né? Porque aí você evita uma situação em que um paciente chega a uma determinada unidade de saúde por uma demanda espontânea, o médico ou o enfermeiro da equipe daquele paciente naquele dia não estão presentes, mas aquele paciente não recebe uma assistência desqualificada, né? Ele não é encarado como um completo estranho. As pessoas da unidade conseguem ter acesso a informações para dar um mínimo de qualidade para o atendimento daquela pessoa. E os outros equipamentos, tá, gente? Que eu não vou detalhar aqui demais, porque senão a apresentação já vai ficar muito esticada. Então nós temos os núcleos de apoio à saúde da família, com psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que trazem um apoio muitas vezes de suporte em termos de orientação do que propriamente um suporte de assistência. Os centros de atenção psicossocial, os CAPs, e os centros de referência em assistência social, que são super importantes, né, e que muitas vezes são bem negligenciados ou, digamos, superlotados. Eles recebem uma carga de responsabilidade da qual, assim, eu visualizo como difícil de dar conta, imaginando que nós temos uma população muito vulnerável. E aí, dentro desse contexto das vulnerabilidades, a assistência social ela entra como um carro-chefe, né? Então, se você não tem um CRAS, um sistema de assistência social bem organizado, você termina tendo muita dificuldade de fornecer uma assistência adequada para essa população. Bom, e o principal, que eu deixei por último, é a população. Então, a população, seja ela organizada dentro de um contexto de um conselho local de saúde, ou a população mesmo, né, do seu dia a dia, as pessoas que você cuida, né, é importante que nós tivéssemos espaços de escuta da população que não fosse especificamente um espaço de escuta individual, onde a pessoa vai falar do problema dela, né, mas que ela pudesse falar do problema da população, quais são as dificuldades que a população está tendo para conseguir ter acesso aos serviços de saúde, que seria, teoricamente, um grande papel do Conselho Local de Saúde, mas por N problemas, muitos deles políticos, a gente termina não tendo esse papel bem caracterizado, bem desenhado. Bom, e aí para completar o como fazer, né, nós temos aí os instrumentos, né? Então o documento, né, o instrumento que vocês receberam, que é mais ou menos um checklist, ele é uma abordagem inicial, né? E aí especificamente sobre esse instrumento eu quero destacar que vocês não se sintam oprimidos, né, de preencher todas as informações que estão presentes ali. Então, se de repente alguma informação ela não pode ser obtida, porque o interessante é que você, assim, você não vai sair na comunidade, você não vai sair fazendo o cadastro, por exemplo, de todos os hipertensos da sua área, porque você não tem condição de fazer isso. E, a princípio, isso nem é um papel do médico, isso é um papel da equipe que está a cargo de um determinado grupo de profissionais, por exemplo, aí, os agentes comunitários de saúde. Então, na verdade, o que você vai ter que fazer é uma consolidação disso. Então, como fazer essa consolidação? Aí os documentos eles ajudam, e essa consolidação você vai fazer em equipe. Então, se por exemplo, uma determinada coisa lá que foi pedida, né, um determinado dado que foi pedido, por exemplo, as crianças menores de 2 anos com vacinas em dia. E aí você não tem esse dado exato, você não tem, a equipe não tem para te fornecer. Então, o que é interessante? Que a gente refletir junto com a equipe. Esse dado, ele é importante? Ele é significativo? Ou ele é um dado banal? Não faz sentido eu ter essa informação? Porque eu não tenho, né? Eu estou partindo do pressuposto que você levou o instrumento para conversar com a equipe e esse dado ele não está bem definido. Então ele não está bem definido por quê?
E é importante que a gente tenha esse dado bem definido. Então nós temos o sarampo aí, por exemplo, batendo na nossa porta para mostrar a importância que é nós termos sim essas informações bem consolidadas, né? Então, e aí entra a questão das planilhas, né? Porque não adianta você ter isso de boca, né? Ah, eu acho que eu tenho 10 crianças. Então, assim, os agentes comunitários de saúde, a própria equipe, precisam ter instrumentos onde você registre, né, essas informações. Então, a elaboração dessas planilhas e tudo aí é uma outra etapa, né, que cada um pode ter individualmente. Às vezes dentro da equipe você já tem um enfermeiro ou uma enfermeira mais proativo que consegue organizar esses dados, né, para que eles possam ser analisados. E aí o exemplo clássico que eu sempre digo lá na minha equipe é: se eu tenho 50 crianças menores de 2 anos dentro da minha equipe e eu tenho 3 que estão com vacinas em atraso, qual é o sentido de eu fazer uma campanha de atualização vacinal para crianças menores de 2 anos? Não faz o menor sentido. Eu já tenho uma cobertura quase que total. Então, ao invés de eu fazer uma campanha, eu tenho que visitar essas crianças em casa. Ponto. Né? Entender o motivo pelo qual uma mãe não leva o seu filho para vacinar torna-se uma prioridade inferior à oportunidade que eu tenho de ir simplesmente ir lá na casa dessa mãe e vacinar essa criança. Certo? Porque a mãe pode dizer que eu já fui no posto de saúde 5 vezes, toda vida que eu vou, não tem a vacina e tal. Enfim, não interessa qual é o motivo, né, que fez com que essa criança não fosse vacinada. Enfim, o que importa é que essa criança seja vacinada, tá certo? Então isso é o mais importante. E aí nós temos outras ferramentas que a gente pode falar aí em uma outra oportunidade, né? Uma delas é essa do desenho aí do site que eu tô colocando, que é mais simples, né, de ser utilizada. Os mapas, né, utilizando o Google Maps, o Google Earth, eles, para quem não tem experiência, eles podem ser um pouco complexos. Complexos eu digo assim, porque a pessoa nunca mexeu na vida, né? Mas eles são muito intuitivos, né? Então, é uma mão na roda. Eu uso, né, o Google Maps para fazer o processo de territorialização da minha equipe. E assim, eu fico com os dados sempre atualizados, né? E é uma coisa que você vai só incrementando, né? Não é uma coisa que você começa do zero. Né? Então você consegue inserir dentro do mapa diversas informações, como por exemplo, onde estão os pacientes com tuberculose ou com hanseníase, e aí dentro do mapa você consegue montar, por exemplo, uma área. Nossa, eu tenho 3 pacientes de tuberculose, todos estão na rua São Pedro. Então, na rua São Pedro, eu tenho um foco ali mais importante do que na rua dos abolicionistas, que eu não tenho paciente nenhum com tuberculose. Então, isso é importante para que eu consiga direcionar determinadas ações se eu quiser, por exemplo, interromper a cadeia de transmissão da tuberculose. Certo? E esse negócio aqui da estimativa rápida, ele dialoga muito com a questão dos dados, né? Então, por exemplo, aí vocês veem que tem várias bolinhas, né? Diabetes, hipertensão, pré-natal, puerpério. Então, se você, por exemplo, não tem o total de gestantes, que é bem difícil, né? Na maioria das vezes a gestante a gente consegue contabilizar bem. Mas digamos que você não tem. Então você consegue, a partir do quantitativo de pessoas dentro da sua equipe, tá certo? Você consegue estimar, você consegue fazer uma estimativa de quantas gestantes você deverá ter. E aí isso serve para todos esses outros parâmetros que estão colocados aí, certo? Então serve mais ou menos como um guia. Isso é muito bom para os hipertensos diabéticos, porque muitas vezes a gente tem uma subnotificação ali dessas pessoas. Porque quando você considera uma porcentagem estimada da população que é hipertensa, eu estou falando de todos os hipertensos. Eu estou falando do hipertenso de muito alto risco, de alto risco e também do hipertenso de baixo risco. Que esse aí é o mais negligenciado. É aquele que vem para consulta uma vez, porque a pressão deu um pouquinho alta, aí você começa o tratamento, ele nunca mais aparece. Por quê? Porque esse paciente não sente nada. Então ele não vê sentido de estar tomando a medicação. Né? E também ele também não vê sentido de ficar indo para uma consulta onde ele não tem queixa nenhuma. Né? Então é preciso repensar, e aí o processo de territorialização ele vem para isso, o modo como eu lido com essa população. Então se é um paciente que não vem para consulta, então eu tenho que pensar de que maneira eu consigo atraí-lo. Vai ser um grupo, né? E no grupo eu vou dar orientações alimentares sobre atividade física, etc. Ou vou simplesmente ouvir a demanda dessas pessoas. Tá bom, gente? Bom, pessoal, tá acabando. E aqui é o horizonte, que é o final do caminho. Né? Então é saber para onde eu vou.
Então, em cima desses resultados, o que é que eu vou fazer? Aí sim, vem o processo de análise, planejamento, reflexão, para que eu possa mudar, para que eu possa fazer uma ação que repense como está sendo o meu dia a dia, né, a minha rotina. Então, um exemplo, né, muito fácil de colocar aqui é a questão do pré-natal. Então, digamos, você tem lá a sua agenda está montada, né, e aí toda semana você tem um turno na sua agenda para o pré-natal. Tá, mas você tem 10 gestantes. Então, assim, se você tiver toda semana um turno para o pré-natal, o enfermeiro ou a enfermeira nem precisa fazer pré-natal, você faz sozinho. Tá? Então, é preciso que nós tenhamos reflexão sobre os dados. Se eu tenho 10 gestantes somente, não faz sentido eu ter um turno de pré-natal por semana. Eu vou ter um a cada 15 dias, ou idealmente eu vou ter uma consulta disponível para o pré-natal 3 dias na semana, e aí eu consigo diluir, né, esse atendimento para que eu flexibilize a minha agenda pensando na minha paciente. Então, se é uma paciente que trabalha à tarde, ela só pode vir de manhã, e aí o meu turno de pré-natal é só à tarde, ela não vai conseguir vir para pré-natal nunca. Ou ela vai vir, mas ela vai vir tendo um prejuízo lá no trabalho dela, que pode não ser de carteira assinada. Então, isso aí é para que a gente possa refletir as nossas ações a miúde, certo? Que nós possamos detalhar os nossos processos de trabalho e entender que nós trabalhamos dentro de um contexto que é dado de acordo com a situação da nossa equipe, de acordo com o território que nós prestamos assistência. Tá? Não é uma coisa genérica que é igual em todo canto. A atenção primária não é igual em todo canto. Isso precisa ser individualizado, isso precisa ser personalizado. E você precisa, então, identificar a importância de tudo isso. Né? Aí eu acho que dentro dessa apresentação eu já mais do que falei sobre a importância que é você ter uma territorialização bem feita para que você possa agir, né, de acordo com a demanda que essa territorialização te impõe, tá certo? E sensibilizar a equipe, né, gente? Se você chega e as pessoas veem essa tarefa de territorialização como mais do mesmo, então é porque provavelmente elas não entendem para que serve isso. Ou elas estão fazendo isso sem reflexão, o que é muito ruim, né? Porque você termina fazendo com que esse processo de territorialização ele seja cada vez mais negligenciado, ou visto com maus olhos, ou que não tem importância nenhuma. Nesse quesito também é importante ver o que é que a gestão enxerga, né, sobre o processo de territorialização. Então, se você não tem um momento para sentar com a sua equipe, para debater e planejar e redefinir ações, então é porque a territorialização não está sendo valorizada. Né? A equipe precisa desse momento, porque senão, do contrário, eu não vou conseguir ter uma objetividade, eu não vou conseguir gerir as minhas ações dentro da equipe de uma forma que eu dê importância, dê valor à territorialização. E para finalizar, gente, pensar que a territorialização é um processo cíclico, contínuo, certo? Então ela não é linear, ela não começa hoje, ou semana passada, enfim, quando vocês receberam o instrumento, e termina na hora que vocês fazem a apresentação. Não, isso é um processo contínuo, certo? Você tem que entender a importância desse processo para que você possa remodelar o seu modo de atendimento a fim de otimizá-lo e até de diminuir, de uma certa forma, o estresse. Então, se você tem uma demanda muito grande de saúde mental, como é que você vai conseguir dar conta dessa demanda se você tem apenas um turno por semana? Então, isso precisa ser debatido. Né? Se você tem uma quantidade de hipertensos diabéticos, mas a grande maioria deles estão bem compensados, são hipertensos diabéticos de baixo risco, então boa parte desses pacientes eles têm que ficar a cargo de outra categoria, da enfermagem, para que você consiga dar conta dos pacientes de saúde mental que apresentam um risco, ou uma gravidade, ou uma complexidade maior e precisam mais da sua atenção. Então, o processo ele é cíclico, tá certo? Ele está sempre se renovando, ele está sempre se retroalimentando para que ele se aperfeiçoe e ele possa trazer impacto na sua atuação do dia a dia. Então, gente, finalizando agora, finalmente. finalmente. A territorialização, assim como o cuidado, é algo ininterrupto, ok?
Então, como garantir a continuidade? Né? Essa é a pergunta do milhão. Né? Não temos uma resposta. É preciso refletir. O território não pode ser resetado a cada mudança de gestão ou de profissionais da assistência. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente, porque senão os profissionais que estão hoje, né, infelizmente, eles poderão amanhã estar saindo, e aqueles novos que vão vir vão ter que pegar esse processo do zero de novo. Né? E o território ele não começa do zero. O ponto zero do território ele está há anos atrás. O território ele é hoje o que é devido a uma construção histórica, da qual faz parte o trabalho dos profissionais de saúde. Então é importante que nós tenhamos esse desenho, nós tenhamos esses dados, que nós tenhamos esse vínculo, essa inserção, para que possamos ser mais efetivos no nosso trabalho junto à comunidade. Então, sejam bem-vindos ao Programa Médico de Família Ceará e espero que a apresentação, apesar de um pouco mais longa do que eu previ, seja útil para vocês e que possa ajudar aí nessa primeira tarefa, né, que é uma tarefa que não termina nunca, tá bom? Que é a da territorialização. Obrigado.